tarde. 4B. Eu quero, em princípio, agradecer o Gilberto, a Márcia e toda a diretoria da WE por esse convite. Na verdade, eu forcei um pouco a natureza para vir aqui hoje bater um papo com vocês sobre esse tema que eu acho fundamental, que é a comunicação. Então, essa palestra de hoje é comunicação como meta de excelência. Então, os grandes autores falam o seguinte, que para a empresa prosperar, há necessidade dela achar o seu próprio caminho. Não é? Então, essa palestra de hoje foi elaborada dentro dessa perspectiva, mas tendo como mote principal, como tema principal, a comunicação. A comunicação como meta de excelência. Em princípio, a empresa tem que saber o que ela quer. Não é? E no segundo momento, todo o pessoal aqui reunido, todos os colaboradores, todos os funcionários, né, tem que ter em mente o comprometimento com a empresa. Então fala da comunicação, em primeiro lugar, interna. Não é? É fundamental que cada um de vocês tenha o mesmo objetivo que a direção tem. É fundamental que vocês tenham toda a temática que a direção tem. Porque toda vez que uma empresa vai mal na comunicação, em algum momento ela vai sentir. Não é? Algum tempo atrás, as grandes empresas separavam diretoria, subdiretoria, gerentes, chefes de setores, etc, etc. E esqueciam uma coisa fundamental, que era o operário que coloca em prática, que executa. No nosso caso aqui, como eu fiz um verdadeiro tour pela empresa, não é? E todos, em princípio, já estão de parabéns, primeiro pela recepção e depois pela habilidade, não é? Informando toda a sistemática da empresa. Então, teve uma época que o funcionário de base, o que pega lá, não é aquele que fica só com a prancheta. É importante esse que fica com a prancheta, planejando e tudo mais. Mas que esse lá de baixo executa. Então não adianta ter ideias geniais na direção, se não for colocado em prática por esses que trabalham na base, vamos chamar assim. E aí, em boa hora, um grande homem, né, em boa hora, percebeu esse detalhe, que não é um detalhe, que é uma coisa importantíssima, começou a visitar mais, descer mais o pedestal e ir lá no fundo onde a coisa acontece, lá embaixo. E aí, percebeu que a sua empresa ia mal exatamente por falta de comunicação. Não é? Faltava a comunicação, mas a gente chama a comunicação interna. Não é? Depois tem a comunicação externa, mas nós no primeiro momento vamos falar da comunicação interna. E essa comunicação interna é fundamental. Voltem a insistir, a frisar, se, no caso nosso, o Gilberto e toda a diretoria dele, tiver um objetivo, não é, a alcançar, se ele não conseguir traduzir isso, não é, em ações, tenho certeza absoluta, se ele não conseguir traduzir isso para todos vocês em cada setor, ele não vai obter êxito na sua empreitada. Agora, se ele conseguir, e eu sei que ele consegue, porque eu já conheço o Gilberto, já de bastante tempo, companheiro de rota, e nosso convívio já vem de longa data. E eu sei que ele tem isso.
que é uma pessoa fácil, não é? De lide fácil, não é? Ele não é aqueles diretores carrancudos e arrogantes, porque vocês vão de convir comigo que cara feia, quando eu era guri, os meus pais diziam que cara feia era fome, não é? E cara feia, e mau humor, não é? E arrogância não se chega a lugar algum. Voltando um pouquinho no nosso tema, comunicação como meta de excelência. Se vocês trabalharem entendendo, assimilando, compreendendo o que a direção quer, e essa direção, através do Gilson, através da Márcia, através do Gilberto e outros, conseguirem conversar com você, chegar perto de você, já vai ser 50% da tarefa cumprida. Agora, se ele se fecha, se clausura lá em cima, e só determina através de ofício, através de memorando, através de comunicação interna, ele não chega. Então a importância de cada um de vocês, não é? Cada um de vocês nessa rede, nessa esteira, que não pode ser quebrada, que não pode ser quebrada. Cada um de vocês é importantíssimo naquilo que faz. Se um falta, vai ter o chefe de setor que vai ter que substituir, não é? Porque faltou uma peça nessa engrenagem que é a empresa AWE Jeans, ela vai. Então, todo comentário que vocês fazem dentro da empresa, tudo isso, qualquer comunicação, por mais simples que possa parecer, é importante. É importantíssimo. Né? É importantíssimo. Isso, na primeira parte aqui, da nosso bate-papo, da nossa palestra, da questão da comunicação interna. E depois é a comunicação externa. É como nós vamos comunicar com o cliente. Não é? Cliente é um verdadeiro tesouro. Sem um cliente não existe empresa. Sem um cliente não existe empresa. E não existindo empresa, não existe colaboradores, não vai existir o Gilberto, não vai existir essa moça simpática que está na frente aqui, de camisa vermelha. Todos praticamente estão de azul, né? Ela está de vermelho, certo? Ela deve ter votado na Dilma. Eu não sei se ela é PT, mas deve ter votado na Dilma. Não, graças a Deus, me tirasse um peso agora. Brincadeiras à parte. Então, para citar exemplos, né, de grandes empreendedores, bem popular, Silvio Santos. Né? O Silvio Santos vende sonho 40 anos. Claro que ele tem um baú lá, e aí tinha até tempo atrás tinha aquele banco pan-americano que faliu, né? Faliu entre aspas, porque ele foi ajudado, e no fim ficou elas por elas. Continuou o Silvio Santos com a riqueza dele, e o país ficou com mais uma dívida. Né? Mas aí isso vai diluído. Né? Então vende sonho, ele vende sonho 40 anos. Vocês, se tiver fazer uma venda, vocês vão dizer o que estão vendendo. O Silvio Santos fez isso através do sonho. E conseguiu. Ele construiu um império. Mas vocês também hão de acreditar no que eu estou dizendo, porque houve um tempo, há uns 15 dias, uns 20, 12 meses atrás, o império dele, 90% ia ruir.